Bom dia, pessoal. Mais uma semana começando e a gente aqui da iPlan, mais uma vez, pronto para trazer informações sobre o mercado financeiro para vocês. E para começar, eu vou chamar o Felipe Martins para falar sobre renda fixa. Oi, Amanda. Oi, Felipe. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Mês novo na área, né? Vamos lá conversar sobre as coisas novas do mercado. Você pode colocar minha tela aí, por favor? Vamos lá, então. Nosso primeiro call aqui de outubro, né? Seguinte, né? Na parte de renda fixa, como de costume, a gente aí de olho nos indicadores, né? Principalmente de inflação. Então, na semana passada, já tivemos aí a leitura do IGPM, que é aquele que não é o oficial do governo, mas já do mês fechado de setembro, tá? Com uma queda, tá? Esse menuzinho aqui é uma queda de 0,64%. O IPCA, que é esse sim, o oficial do governo, vai sair na sexta-feira, só no dia 8, e aí temos uma projeção de 0,71% para o mês de setembro, e o acumulado de 12 meses, né, vindo desde setembro do ano passado até setembro agora de 2021, com uma projeção aí pelo mercado, uma média da projeção de 9,5%. Então ainda não estaria batendo aí os 10% de inflação de 2 dígitos, né? Mas vamos seguir monitorando e confirmar no call da semana que vem. Sobre essa percepção de inflação, né? Muita gente comentando cada vez mais sobre inflação. Isso é um fenômeno que está acontecendo mundialmente, decorrente, uma boa parte dele, não vou atribuir aqui se é muito, pouco, mas sim tem uma parte significativa em relação à pandemia. E agora, nesse momento, né, tá aparecendo principalmente com esses caras aqui, né, gás natural, carvão e petróleo, tá? Esses três commodities, né, estão sendo negociadas a valores bem altos aí no mercado. E isso gera, como isso é insumo para muita coisa, né, para usinas e tudo mais, que está lá embaixo no processo produtivo, isso aí acaba gerando inflação em toda a cadeia, né? E aí chega na ponta final, que é o consumidor, né, o produto final e o consumidor, que é o que a gente sente aí no nosso bolso. E também, né, vindo da pandemia e dos lockdowns, não dizendo se estava certo ou não, mas foram tomadas as medidas, né? E então houve um descasamento entre oferta e demanda, né? Quando você fecha uma fábrica, né, determina um lockdown, ou então a população fica dentro de casa, a demanda de algumas coisas, né, foi deturpada e a oferta, né, foi cessada. E quando você vai retomar essa planta, qualquer processo de fabricação não é só ligar um botão, igual a gente acende a luz na nossa sala aí. Então é uma coisa demorada e isso faz com que haja esse descasamento. E aí, por isso, né, acaba havendo uma demanda reprimida, a oferta ainda não está suprindo isso, faz com que haja essa percepção de inflação também, preços mais altos. Um dos setores que acaba sendo afetado por isso, a gente vê também, né, mundialmente acontecendo, é a parte de logística, por exemplo. Então, há muita demanda, a oferta não está conseguindo suprir, então a parte de logística, frete marítimo, containers, isso aí também está subindo bastante, tá? E aí, mais uma vez, né, o produto para poder chegar no supermercado ou para poder chegar na sua casa tem um frete mais caro, o produto vai chegar mais caro também, o que também é percebido aí, né, um aumento de preços como inflação. Tá? E por que a gente está falando de inflação na parte de renda fixa, falando dessas coisas que parecem não ter nada a ver? Porque os títulos que nos protegem da inflação, né, estão na renda fixa, né, muitos deles, tá? É uma proteção primária. Existem outras formas da gente encarar isso, né? Mas essa proteção primária está ali nos títulos de renda fixa. E aí eu coloquei aqui um print do Tesouro Direto, do próprio site, né, onde a gente tem a parte com alguns títulos que protegem do IPCA, pagam o IPCA mais alguma coisa, né? Tá aqui a rentabilidade deles. Só que se você tomar um pouquinho mais de atenção aí nesse print que eu tirei, vejam que o primeiro vencimento é para 2026, tá? E a gente tem vencimentos até 2055. Então essa proteção ela só é garantida lá no final. Por quê? Porque no meio do caminho, essa parte da inflação aqui, do IPCA no seu título, vamos dizer que a pessoa compra aqui um título IPCA 2035. A parte do IPCA vai ser corrigida, passou um dia, vai ser corrigida a parte do IPCA. Mas a gente tem essa outra taxa aqui, né, essa parte pré-fixada, que também oscila, tá?
Como esse título tem duas componentes, uma ela te protege e a outra pode ser que não proteja. Isso só vai ser fixo, como a gente já te falou várias vezes aqui, lá no vencimento. Então, a primeira proteção aqui nos títulos do Tesouro Direto, né, para a inflação, seria para 2026 só. Então, a pessoa que comprou um título desse, 2026, está vendo a inflação aumentar e talvez não esteja vendo esse título se apreciar na sua carteira, é por quê? Porque só é garantido realmente toda essa rentabilidade contratada aqui lá no final da aplicação, lá em 2026. Então, a pessoa tendo comprado, por exemplo, há um ano atrás, 2020, passou só um ano, 2021, pode ser que tenha tido uma apreciação, mas não vai ser exatamente daquela magnitude contratada, porque aquilo só é fixo para o vencimento, mais uma vez aí, reforçando, tá? Então, vejam que, por mais que a gente pegue uma proteção que de início, né, parece simplista, vou comprar um negócio que é IPCA mais alguma coisa, vai me proteger do IPCA, mas não é tão direto assim. Então é por isso, né, que existem consultorias como a nossa aqui da iPlan, para a gente poder ajudar você a montar a sua carteira e você ter esse tipo de proteção. Existem alternativas para poder se proteger da inflação, por exemplo, se esse for o caso, que não seja só pelo Tesouro Direto, que eu consiga isso num prazo mais curto, né, de um ano e meio, 2, existe sim. Então, se você está em dúvida, está precisando disso, né, não entendeu muito bem, vai lá no nosso site, acessa iplan.com.br, vai lá conversar com o nosso chatbot, você vai ter lá definido o seu suitability, né? Por que você precisa dessa proteção para um ano, por que você precisa para 2 ou para 5, como é que está a sua carteira de investimentos, vai ter uma mentoria com a gente, para a gente poder entender um pouco mais da situação dos seus investimentos e desenvolver uma carteira ideal para você, tá? Não é a carteira genérica para todo mundo, né? Cada pessoa, cada indivíduo tem as suas necessidades, a gente vai entender isso e vai recomendar uma carteira para você, tá certo? E aí, por fim, bom, que eu coloquei aqui no comentário, cuidado com o vencimento, que aqui nesse caso só tem os longos. E aí, por fim, a atualização aqui das nossas curvas de juros, né? Então vejam aqui, né, com mais uma vez, só relembrando, como é que é montada essa curva de juros aqui, que é a curva de juros reais tirada pela NTN-B, que é o Tesouro IPCA, aquele que eu acabei de mostrar lá. Eu pego esses componentes aqui pré-fixados, ó, de cada um desses títulos do Tesouro, tá? E ploto eles de acordo com o vencimento. Então, coloco lá na horizontal o vencimento, ó, 15 de 8 de 2026, 15 de 5 de 2035 e assim por diante, e coloco o valor dessa taxa aqui. E eu faço isso em várias datas possíveis, né? Então, os últimos que eu tenho aqui dessa curva de juros, tá? São desde 6 meses atrás. Então, há 6 meses atrás eu fiz essa plotagem. Passou mais 3 meses, fiz essa plotagem. Passou um mês, fiz essa plotagem. E aí eu tenho essas 5 curvas aqui, sendo que a última, né, a mais recente, a de sexta-feira, é aquela que está mais para cima. Como eu venho reiterando aqui várias vezes, as nossas taxas estão subindo. Isso é o que faz com que esses títulos, por exemplo, tenham o seu valor depreciado, né? Então acontece o quê, né? Já explicamos aqui mais de uma vez. Quando a taxa sobe, é uma relação inversa. Quando a taxa sobe, o valor do título cai. Então é isso que está acontecendo. Esses valores aqui estão aumentando, né? Desde 6 meses atrás, na verdade, desde um ano atrás, eles estão subindo. Isso faz com que o valor do título, né? Aqui o preço deles, o preço unitário, ou o investimento mínimo também, fiquem cada vez menores. E a consequência disso é que é um momento bom, né? Está barato comprar esses títulos, tá? Igual quando a bolsa cai, né? A gente fala que as ações estão ficando baratas, é claro que tem que saber qual ação que vai comprar. Mesma coisa para renda fixa, mas de uma maneira geral, os títulos estão ficando cada vez mais baratos, confirmando aquela janela de oportunidade boa para poder entrar na renda fixa também. E por fim, agora essa curva de juros aqui é montada com os títulos só os pré-fixados. Então aquilo lá eu faço com os títulos que pagam IPCA mais alguma coisa. E aqui eu estou montando só com os títulos pré-fixados, que é uma que o mercado olha bastante também. E mais uma vez, assim como na anterior, a gente vê, né, que aqui na parte mais curta aqui da curva, nem tanto, né, para vencimentos aí próximos, ainda em outubro desse ano, janeiro do ano que vem, mas dali para frente, quando começa aqui, a curva mais clarinha ficar acima dessa curva azul mais escura, então a gente vê as taxas em patamares dos maiores possíveis desde 6 meses, possíveis não, nos maiores observados desde 6 meses atrás, também confirmando aquilo que eu já tinha comentado sobre a gente estar com taxas boas aí, aplicações baratas para serem feitas nesse momento. Renda fixa cabe em qualquer momento,
qualquer tipo de montagem da carteira para poder diminuir o risco e dar liquidez. Mas agora, nesse exato momento, está acontecendo que não só ela vai diminuir o risco, dar liquidez, mas também vai entrar com uma taxa muito boa. Beleza? Acho que era só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Tá bom, Amanda? Você tá no mudo. Coloquei Acontece. no mudo para não atrapalhar e esqueci de tirar. Não, Mas tá tudo certo, bem. Felipe. Obrigado, Obrigada. Amanda. Boa semana aí para vocês, pessoal. Até mais. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre renda variável com Felipe Garran. Olá, Amanda, tudo bem? Oi, bom dia, Felipe, tudo bem? Muito bom, vamos lá então. Você pode compartilhar a minha tela, por favor? Muito bom. Vamos conversar um pouquinho então aqui sobre o que nos espera para essa semana, né? E quais as perspectivas do mercado de ações. Deixa eu pegar aqui o meu marcador. Pronto, vamos lá então. Bom, o que aconteceu na semana passada ou semana pesada foi isso que você viu aí, né? Então, claramente a gente teve um desempenho bastante negativo da Bolsa. Isso não foi privilégio do mercado brasileiro, mas olhando de uma forma mais clara para o mercado brasileiro, a gente vê que a grande maioria dos setores e dos índices da Bolsa tiveram um desempenho negativo. Ibovespa nem tão negativo, né? 0,3% negativo, Imob caindo 3% na semana. Só o IFNC, né? O IFNC está aqui. O IFNC ele é o índice que congrega as empresas da indústria financeira, os bancos, né? Então ele teve uma semana positiva em 0,7. O IFIX, que não é ações, né? O IFIX a gente está falando de fundos imobiliários. E a gente teve o IMAT, que é o índice das commodities, materiais básicos, que ficou no campo positivo também. De resto, todo mundo foi negativo na semana passada, uma semana que, principalmente o comecinho da semana, foi muito difícil, com uma queda muito forte do mercado. Muito bom. Vamos lá. Quando a gente olha, né, para 2021 como um todo, a gente vê que a figura não está muito interessante também, né? O índice Bovespa, ele acumula perdas um pouquinho superiores a 5% ao ano, né? Então, durante o ano, quem investiu em bolsa já está com uma perda aí de aproximadamente 5,14%. E a gente vê o índice imobiliário, né, das empresas do setor imobiliário caindo mais de 1/4, né? Então isso quer dizer que quem tinha 100 mil reais em empresas do setor imobiliário hoje tem menos que 75 mil reais, uma queda forte nesse ano. Continuam as BDRs no ano ainda num cenário positivo pelo desempenho da Bolsa Americana e do câmbio. Lembra que você como investidor, quando investe em BDRs, você está exposto ao desempenho daquelas empresas das quais você comprou a BDR, né, as BDRs, e também ao câmbio. Sempre que o dólar sobe, isso é positivo para o investidor que está comprado em BDRs. O INDX também está no positivo no ano, que é um índice que congrega as empresas do setor industrial. E o IMAT, que é o das commodities, também está num cenário positivo ainda no ano, muito pelo que o Martins falou, que é exatamente a alta no preço das commodities, né? De resto, todo mundo já passou para o campo negativo, né? Quando a gente coloca isso numa matriz risco e retorno, a gente vê aqui o Imob com um risco grande, retorno negativo, índice de bancos com risco grande, uma volatilidade grande e retorno negativo. Só quem está no positivo, BDRs, INDX e o IMAT. Legal? Até o índice de fundos imobiliários está negativo no ano com queda de 5%. Aqui é fundos imobiliários. Aqui no Imob são ações de empresas do setor imobiliário. Legal, mas não se desespere, meu caro, não se desespere, porque quando a gente olha o acumulado em 5 anos, a gente entende por que nós falamos o tempo inteiro que você tem que olhar investimento em ações com um horizonte, com um objetivo de longo prazo. Nos últimos 5 anos, quem tem investido em commodities está ganhando aí quase 35% ao ano, está feliz da vida. Isso daí vai bater quase 200% de rendimento nominal. Ou seja, a grana que o cara colocou lá atrás e 5 anos depois a grana que ele tem
aí praticamente triplicou, né? Então você tem que olhar a longo prazo. O Ibov mesmo está na casa aí de 14% ao ano de rentabilidade nos últimos 5 anos, então um bom investimento, né? Imob tem performado mal, a gente tem falado sobre isso, então as empresas, as construtoras e incorporadoras estão muito baratas pelo desempenho muito ruim no mercado de ações e um desempenho não tão ruim operacionalmente falando, por isso a gente vê muitas oportunidades nesse setor, a gente ainda vai falar um pouquinho hoje. Fechou o mês de setembro e a gente faz aquela análise do Ibovespa no ano, né? Então olha só, a gente começa com um ano difícil, janeiro e fevereiro, aí tem 4 mesinhos muito bons de março a junho, e já faz 3 meses que a gente vem amargando uma bolsa difícil, né? Por conta de instabilidade política, por conta de inflação esperada para o Brasil e contas públicas que a conta não fecha aqui, e por conta de inflação no exterior também, ainda um pouco do medo do que vai ser o Covid nos próximos tempos, né? Então, quem entrou aí com uma graninha 100 mil no início do ano, no Ibovespa, hoje tem 93.257. Então, veja só, bolsa é assim, gente. Cai, sobe a sua grana. Cai, sobe, e assim vai. Por isso que no curto prazo não dá. Imagina que você faz um investimento e você vai precisar da grana daqui a um ano. Não dá para investir em bolsa essa grana que você vai precisar daqui a um ano, porque vai acontecer isso, para cima e para baixo, para cima e para baixo, mas num horizonte mais longo, né, uns 5 anos, você tem claramente uma linha de tendência de alta. É isso que a gente vive falando. Conversa com a gente, entra no Sultability aqui da iPlan, faz o seu análise de perfil do investidor, que a gente vai te ajudar a montar uma carteira que no longo prazo dê um baita resultado e no curto prazo você esteja protegido para aquele capital que você vai precisar num horizonte mais curto. Legal? Lembra que eu falei que o setor de construção continua com ótimas oportunidades? Pois é, tá barato, tá barato. A gente olha índice preço-lucro, né? Então, o que é o índice preço-lucro? Vou comprar uma ação e aí quantos lucros eu vou ter dessa ação quando eu comprar esse papel? Pô, Cyrela geralmente era negociada a 12 vezes o lucro, está negociada a 3 vezes e meia, 3,4, né? Você tem várias empresas do setor de construção abaixo do que a gente chama de a separação lá do índice preço-lucro de 12, né? Abaixo de 12 é preço-lucro barato, geralmente. Preço-lucro baixo, não quer dizer que a ação esteja barata. Aqui no setor de construção, a gente tem uma convicção muito clara que tem muitas ações baratas, né? Então, Cyrela 3,4, Plano e Plano a 3,5, JHSF a 4,7, Lavia 6,8, Trisul a 8,1, Tenda, que é uma baita empresa, 8,2, MRV, que é uma baita empresa com diversificação internacional, negociada a 9 vezes o lucro. Então a gente vê muito boas oportunidades, isso não é uma recomendação de compra, entretanto, se você falar com a gente e a gente for montar uma carteira de renda variável para você, sem dúvida, algum desses papéis vai estar nessa carteira. Legal? O que a gente pode esperar para a semana no Brasil? Excelentes notícias em relação à Covid, né? A gente teve uma queda de 10% na média móvel de mortes, né? Ficou na casa de 500, ainda é alto, mas a gente vê uma tendência de queda. E a melhor notícia de todas é essa, os novos casos, porque esse é o indicador mais importante, né? E caiu 49% em relação ao patamar de 2 semanas atrás. Isso quer dizer que a velocidade de contágio da doença tem caído fortemente, então a gente espera uma recuperação econômica mais rápida por conta da queda do contágio da Covid. Há outros fatores políticos, fatores econômicos atrapalhando a coisa? Mas em relação à pandemia, a gente fica bastante otimista vendo esses números. Legal? Paulo Guedes já falou que a gente vai ter uma grande dificuldade na questão dos precatórios, porque existe a necessidade de você viabilizar o Bolsa Família, auxílio emergencial, para aquelas pessoas que estão em baixa renda, e a prioridade vai ser essa. Então, o PIB acredita-se que vai crescer 1,6 e não mais 1,8, como se esperava. Legal? Menor expansão mundial, menor expansão do PIB brasileiro, não tem mágica. Quando a gente olha para o cenário externo, a gente vê o mercado futuro começando a semana em queda. Sexta-feira ele deu uma boa subida, principalmente por conta
Sexta-feira ele deu uma boa subida, principalmente por conta de rumores de que a Merck e algumas outras farmacêuticas estão chegando a um medicamento para cura do Covid. Não mais vacina, mas agora a cura do Covid. E isso trouxe um certo otimismo para o mercado. Legal? S&P, Nasdaq e Dow fecharam negativo mês de setembro. Fazia muito tempo que isso não acontecia, então foram os piores desempenhos de 2021. Legal? O que aconteceu? A gente está tendo um aumento na curva dos títulos americanos, isso deve atrair mais recursos para os Estados Unidos e deve sobrar menos recursos para outros países. Isso é uma espada na cabeça que paira principalmente dos emergentes. Legal? Muito bom. A Evergrande continua uma grande incógnita do ponto de vista de mercado e faz com que os mercados atuem com maior cautela. E, finalmente, né, o que a gente vai ter pela frente, pessoal, é que existe um compasso de espera e um acompanhamento muito forte da política monetária norte-americana. Então, o tempo inteiro a gente está monitorando o que o Fed vai fazer lá nos Estados Unidos. Se houver um endurecimento com a compra de títulos, né, com a redução da compra de títulos do governo, o que vai acontecer é que você vai ter menos liquidez disponível por lá. Tendo menos liquidez disponível, as taxas de juros devem subir e o capital migra mais fortemente para lá. A gente segue monitorando, a gente segue bastante otimista com alguns papéis na Bolsa Brasileira, não em geral com a Bolsa. A gente acha que durante até o período de eleição, falta um ano para a eleição, né, a gente vai ter um ano de muita volatilidade, mas a gente enxerga alguns papéis muito bons e baratos. Então, se você quer saber um pouquinho mais, se você quer entender como montar uma carteira de renda variável que tem todo o potencial para puxar o seu patrimônio lá para cima, entre em contato com a gente pelo site iplan.com.br, que eu tenho certeza que para você vai ser excelente para os seus investimentos e para você ter mais segurança na questão da formação do patrimônio. Era isso, Amanda. Alguma dúvida aí? Não, Felipe, isso mesmo. Muito obrigada, viu? Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, agora falta a gente falar com o nosso especialista Eduardo Tavares. Ele vai trazer para a gente assuntos sobre fundos de investimento. Fala, Amanda, bom dia. Bom dia, pessoal que está assistindo aí. Segundona braba, né? Vamos falar de fundo de investimento. Vou fazer uma coisa aqui que vai acabar imitando o que os meus colegas agora acabaram de fazer, né? Porque como a gente está em comecinho de mês, normalmente a gente costuma dar uma olhada no que aconteceu aí no mês anterior, ou na verdade eu gosto de olhar o que aconteceu no ano até o fim do mês passado, né? Até o fim de setembro, os 9 primeiros meses do ano. Então vamos lá, vamos colocar a apresentação, Amanda, você me dá uma força com o PPT aqui, boa. Estamos aqui vendo então a nossa tela, né? A nossa apresentação. Deixa eu pegar aqui o apontador, que fica mais fácil. Então vamos lá. Opa, peraí. O que aconteceu aqui? Olha só, ao vivo tem dessas, Amanda. Você sabe o que eu fiz? Deixa eu te dar aqui o bastidor, né? Eu abri a apresentação da semana passada. O negócio de toda semana ficar falando de fundo de cannabis, é isso. Esse negócio não existe, não. Que palhaçada é essa? Deixa eu pegar a apresentação correta aqui, Amanda. Vamos parar esse compartilhamento. Mas vou fazer então aqui, como eu tinha dito, né? Vou imitar os meus colegas aqui e falar do que aconteceu nos últimos meses. Tá facinho aqui a apresentação, não requer prática, nem tampouco habilidade. Olha só que maravilhoso. Agora sim, olha só. Deixa eu só compartilhar a tela aqui bonitinho. Aí, pessoal, vocês acham que é moleza fazer call matinal ao vivo? Primeiro, é ao vivo. Segundo, é matinal. Você tá com sono. Acha que é fácil, assim. Daí na segunda-feira, né? Daí na segunda-feira. Você tá maluco. Pronto, temos aqui a nossa apresentação. Então, olha lá.
Peguei aqui os fundos multimercado que tiveram as maiores rentabilidades no ano, né? Pensando aí até 31 não, né? Setembro é 30 de setembro. Se você olhar essa lista aqui, Amanda, você vai ver que ela tem algumas figurinhas repetidas aqui, né? Então, na lista de agosto, né? Que eu falei no começo de setembro, os fundos que tinham tido melhor desempenho até o fim de agosto. A gente tem aqui algumas repetições, né? Então a gente tem o primeiro e o último aqui, né? O Ash Theta e o Helios Lux. Eles dois estavam na lista como os fundos com melhor desempenho. O Helios Lux estava um pouquinho melhor posicionado aqui no ranking, né? Mas assim, esse primeiro lugar aqui vai ficar assim até o fim do ano, tá? Dificilmente um fundo vai ter uma performance parecida. Eu já expliquei nas lives aqui o que aconteceu com esse fundo, né? Então, se o pessoal que está assistindo é novo, tá chegando agora, dá uma olhada nas lives antigas. A primeira live do mês de setembro foi a live em que eu falei, o primeiro call do mês de setembro foi aquele em que eu falei do que aconteceu com esse fundo. A história é bem legal, vale a pena conferir. Mas ele vai continuar assim, né? Dificilmente alguém vai alcançar o Ash aí nesse ano, né? Então provavelmente vai fechar o ano como um fundo que teve o melhor desempenho. Depois a gente tem aqui um fundo multimercado que investe em criptoativos, né? Então tem sido comum você ver fundos de criptomoedas tendo um desempenho forte, porque as criptomoedas esse ano passaram por uma fase de valorização, na verdade um ano bem turbulento para criptomoedas, né? Mas alguns fundos se destacaram bastante, então surge aqui esse BIP Criptoativos como a segunda maior valorização dentre os fundos multimercado de maneira geral, né? Depois a gente tem aqui um fundo da Sparta, e eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, e um fundo do Safra, um fundo que acompanha aí a carteira do S&P, né, o índice da Bolsa Americana. E a gente tem o Helios Lux aqui, não sei como pronuncia, preciso falar com o gestor para ele me ensinar a pronunciar, aparecendo também como destaque. E eu já falei desse fundo também em calls antigos, o pessoal dá uma procurada lá no canal, vai encontrar. Muito bem, agora eu queria falar então dessa novidade aí na lista dos campeões do ano, né, que é o Sparta Cíclico, é um fundo multimercado. Ele é um fundo bastante agressivo, tá? Se você olhar o histórico de volatilidade dele, é um fundo que foi criado em 2005 e ele mantém uma média aí de 20% de volatilidade, média. Então ele é um fundo bastante agressivo, tá? E portanto ele é um fundo que naturalmente vai fazer sentido se você é um investidor que aceita mais risco, que tem um objetivo de longo prazo, que não vai ter problemas em dormir à noite se seu patrimônio tiver um fundo que balança aí, em média 20% de volatilidade ao ano, né? Então é um fundo que pode chacoalhar bastante, mas é um fundo que com quase 15 anos de existência aí, na verdade 15 anos, quase 16 anos de existência, é um fundo que já recebeu premiações, é um fundo bastante conhecido e queridinho aí dos investidores, né? Tem mais de 1.500 cotistas, é um fundo bem grande. Vamos falar um pouquinho dele, porque ele faz algumas apostas aqui que vão acabar reafirmando coisas que os Felipes, o Garran e o Martins já falaram na parte deles aí do call, né? É um fundo que vai apostar em commodities e em ações, né? Então, tanto o Garran quanto o Martins falaram aí de alta de commodities, né? Isso representa um problema do ponto de vista inflacionário e tem uma consequência muito prática na vida das pessoas, né? Porque vai afetar diretamente o orçamento das pessoas, porque à medida que os preços sobem, isso acaba contaminando aí, né, toda a cadeia. Então vai acabar subindo para a gente também em algum momento, né? Mas tem alguns jeitos de você não só ter problemas por causa disso, mas você tentar também surfar essa onda aí de alta de preços de commodities. O Martins falou alguma coisa a respeito disso, o Garran também. E esse fundo aqui ele vai tentar justamente se beneficiar disso.
ele vai tentar se beneficiar de ciclos de alta no preço das commodities, né? Ele tem esse nome aqui, cíclico, Sparta cíclico, não necessariamente ligado a isso que eu falei de ciclo de alta de commodities, tá? Não tem uma relação direta. Mas sim, ele vai aproveitar a identificar alguns ciclos, né? Esse aqui é um fundo de investimento multimercado macro. E o fundo macro, como vocês já devem ter me ouvido falar nos calls, aí é um fundo que vai buscar os calls dele de investimento, são todos ligados a cenário macroeconômico. Então eles vão identificar ali potenciais de valorização de ativos em função de eventos macroeconômicos, de cenário macroeconômico. Então, as commodities, assim como praticamente qualquer outro setor de uma economia, né, elas passam por ciclos, né? Então você tem ciclos de alta, depois você entra no momento mais de baixa, né? Como acontece com o mercado imobiliário, como acontece com um monte de setores da economia. Então, esse multimercado vai tentar se aproveitar justamente desses ciclos de alta. Então, falar rapidamente aqui, né, do fundo. Ele é um fundo da Sparta Fundos de Investimento, é uma gestora já bem conhecida, bem consolidada, né? Ele vai se expor, então, a commodities, ações, moedas e juros. Ele pode fazer isso, é um fundo multimercado, não precisa se concentrar em nenhuma classe de ativos. Hoje em dia, a carteira dele está predominantemente em ações, né? É a maior parte da carteira, mas você encontra contratos futuros de commodities, você encontra moedas, você encontra contratos de juros, né? E apostas aí na curva de juros. Falar rapidamente aqui dessa história de ciclo de commodities, né? Se você pegar ali nos últimos 50 anos, a gente, de maneira geral, na economia global, a gente vê alguns ciclos de alta de preços de commodities. O mais recente foi esse aqui de 2007 a 2012, né? E não sei, Amanda, se você lembra, o pessoal, depende, se for muito novo, não vai lembrar tão bem, mas o Brasil foi muito beneficiado por esse ciclo de alta de preços de commodities, né? O Brasil, exportador de commodities aí, de destaque na economia global, e se beneficiou muito, e isso aqui deu uma bela impulsionada na economia brasileira, principalmente ali meados dos anos 2000 até o fim da década, né? E o país cresceu bastante. A Economist botou na capa o Cristo Redentor igual um foguete e tudo mais. Foi grande parte por conta disso aqui, né? E depois a gente entrou num ciclo eu diria, de arrefecimento, né, desse movimento dos preços de commodities, mas agora tem muito especialista, muito economista, muito gestor olhando para o movimento atual e supondo a gente estar num outro ciclo de alta de commodity que vai ser meio que generalizado, mas pode beneficiar muito o Brasil. A única ressalva aí que os gestores têm feito é que esse tende a ser um ciclo menor, né? Não vai se prolongar por muito tempo, mas pode beneficiar muito o Brasil. Para você ter uma ideia de como esse fundo aqui aproveita esses momentos, em 2007 e em 2008, olha só a valorização do fundo no ano, né? 2007 e 2008 foram 2 anos muito bons para o Brasil em termos de ciclo de commodities, e esse fundo, então, 244% e 116%. Teve um desempenho muito bom. Claro que o mercado de ações também, principalmente em 2007, deu uma bela de uma ajudada, né? Mas esse fundo é mais focado em commodities. Ele se aproveitou muito desse ciclo. Então, à medida que o mercado tem enxergado que a gente está nesse momento agora, esse fundo aqui tende a detectar essas oportunidades e se beneficiar delas, né? Então, o fundo, ele aposta aí num novo ciclo virtuoso de preços de commodities a partir desse ano e com alguns drivers aí, né, com alguns motivos para esse ciclo virtuoso. O primeiro é uma demanda internacional que tem aumentado por commodities, né? Você pega a China crescendo 18% aí e demandando commodities. Brasil é um grande exportador para a China, né? Então, demanda internacional aquecida e os estoques globais em níveis baixos. E vai uma coisa ao encontro da outra e motiva muito aí, aquece muito a demanda, né? Os estoques globais em níveis baixos e essa demanda também como um reflexo de recuperação pós-pandemia, né? Passamos por um momento difícil e agora um cenário de alta motivado pela recuperação. Então, recuperação das economias pós-pandemia.
Os gestores, vou colocar aqui já, deixar organizada a informação. Os gestores, então, estão enxergando o seguinte do ponto de vista de cenário macro: alta de preços de commodities. Aqui para o Brasil, incerteza política e econômica, isso não é mais novidade, mas está lá na carta dos gestores desse fundo agora do segundo trimestre. Eles estão enxergando também o movimento de alta do dólar e da inflação, e, portanto, a percepção desse cenário leva eles a fazerem as seguintes apostas, né? Então, operar commodities, só que o fundo vai pensar numa estratégia que não é diretamente nas commodities, né, ou em contratos futuros, mas por meio do mercado de ações. Então, olhar para ações de empresas que se beneficiam das altas dos preços de commodities. Segundo a tese do fundo, né, para agora segundo semestre e ano que vem, selecionar empresas que são capazes de repassar a inflação, né, porque o movimento é generalizado, né, IPCA subindo bastante, e IGPM nem se fala, então empresas que são capazes de repassar isso no preço, né, que tem essa possibilidade de embutir ali a inflação nos preços sem que isso diminua as margens dela, né? Então, repassando tanto a alta da inflação quanto do dólar sem prejudicar as margens, pelo contrário, promovendo aí uma certa recuperação de margem para essas empresas. Então, hoje, pegando ali a visão dos gestores para mercado de ações, né? Quais que são as apostas aqui? Se você pega, então, o setor agro, eles estão olhando para... deixa eu voltar aqui, andou sozinho. Eles estão olhando para a Randon. Randon não é uma empresa diretamente relacionada ao agro, é uma empresa de transportes, né? Mas eles fabricam tratores, escavadeiras, maquinário que é usado no setor agro, né? Então está exposta bastante aí a esse setor e ao movimento de commodities. A Rumo Logística, São Martinho, que está ligada aí a combustíveis, né? Biocombustíveis, cana-de-açúcar. Suzano, Tupi, BR Distribuidora, Brasil Agro e SLC. Para exportadoras, eles estão olhando para Vale, JBS, Suzano, SLC, Tupi e São Martinho. Então, São Martinho está bem presente na carteira do fundo, né? Também no grupo aqui de repassadores de inflação, né? Empresas que são capazes de repassar isso no preço dos seus produtos para o consumidor. Então, Vale, Energisa e Multiplan nas repassadoras de inflação. E olhando também para empresas que são boas pagadoras de dividendos, eles apostam em Vale, Randon, São Martinho e JBS. Então aqui está a carteira de ações do fundo Sparta Cíclico agora para o segundo semestre. É para essas empresas que eles estão olhando segundo essas teses aqui. Rapidinho olhando aqui os dados recentes do fundo, né, a consistência da gestão. Então a gente tem aqui uma rentabilidade de 21,91 no ano e desde que o fundo existe, lá de 2005, mais de 2.200% de alta, né, de valorização desse fundo. Volatilidade. Aqui a gente tem visto uma volatilidade um pouco abaixo da média histórica desse fundo nos últimos meses, mas você vê aqui que a volatilidade ela é maior, né? E, como eu disse, em média 20%, então um fundo bem agressivo. E o índice de Sharpe esse ano, até agora, até outubro, 1,92 de índice de Sharpe, nos últimos 12 meses, 1,78. Então, tá aí acima da média para fundos multimercados. E, finalmente, essa tabelinha aqui de consistência, né? Que é sempre legal olhar, você ver a consistência do gestor em entregar resultados, né? Então, desde que o fundo existe, 55% dos meses ele esteve no positivo, valorização da cota, e 44% no negativo, desvalorização da cota. Maior retorno foi de 61,8%, maior retorno mensal, né? E o menor retorno mensal foi uma queda de 33%. E em relação ao benchmark, né? Porque esse é um fundo que tem como índice de referência o CDI, em 51% do tempo ele ficou acima do CDI e 94% abaixo. Então, meio a meio aí, né? No histórico de desempenho. Aqui um gráfico que mostra a volatilidade, né? Então você tem aí o fundo orbitando nessa faixa aqui, perto de 20%, um pouquinho acima. Você tem, claro, uns picos aqui, né? Aqui, crise de 2008, aqui,
crise do coronavírus, então isso explica aí essa alta de volatilidade, esse aumento do risco. E, finalmente, as características do fundo, né, para o investidor que tiver interesse em aplicar, ele tem uma taxa de administração de 2%, nada novo, né, tá na média aí, 20% de taxa de performance sobre o que ultrapassar o CDI. Aplicação mínima inicial R$1.000, aplicação mínima adicional R$100, resgate mínimo R$100, saldo mínimo que pode deixar lá no fundo R$100. A descotização dele é em D+1 e o pagamento D+3 após a descotização. A descotização é quando você pede o resgate, primeiro acontece a conversão das suas cotas em dinheiro e depois acontece o pagamento do dinheiro para você, investidor. Então, leva um dia depois do seu pedido de resgate para que aconteça essa conversão de cotas em dinheiro e leva mais 3 dias a partir daí para que o dinheiro volte para sua conta quando você pede o resgate, um fundo que tem uma liquidez aí até que razoável para um fundo multimercado. Só esqueci de colocar aqui na apresentação, ele é um fundo para investidores em geral, tá bom? Qualquer investidor que quiser aplicar pode investir no Sparta Cíclico. Beleza? Então é isso aí, Amanda. Estamos conversados, era isso que eu tinha para falar sobre fundos nessa segundona. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, senão me despeço aqui. Tá certo, obrigada, viu, Eduardo? Valeu, Amanda. Tchau, boa semana. Obrigado. Oi, pessoal. Então, estamos finalizando mais um call semanal. Só lembrando vocês de que não é uma recomendação de investimento, né? São informações sobre o mercado financeiro. E caso você tenha interesse em ter uma recomendação de investimento com os nossos especialistas, entra lá no nosso site, iplan.com.br, conversa lá com o nosso chatbot para a gente conseguir fazer o seu suitability, descobrir seu perfil de investimento. E aí, através disso, a gente marcar uma mentoria e conversar com vocês e começar a ajudar vocês, tá certo? Então, uma boa semana para todo mundo e até semana que vem.